Pastor Joaquim, o senhor é pré, então o pré começa primeiro. Então, vamos lá. Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? Na sua opinião, na sua leitura bíblica, por quê? Vai. Bom, eu creio que muitas pessoas elas ficam confusas com relação a esses eventos finais aí da humanidade, né? E, infelizmente, alguns acabam se perdendo aí por doutrinas heréticas, outros acabam criando uma escatologia sensacionalista, outros, por sua vez, acabam negando as verdades. Eu diria que a mídia sensacionalista também está por trás de tudo isso, mas eu digo que a igreja não vai passar pela grande tribulação, tá bom? Então, muitos negam o que é chamado de arrebatamento. A gente tem aí a Bíblia descrevendo os santos em Cristo, tanto os vivos quanto os mortos, sendo aí removidos da terra para irem para o céu. Então, para deixar bem claro, se você nega um arrebatamento aí, também está negando a ressurreição. Por quê? Porque são o mesmo evento, eu diria aí. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 1, Paulo fala da vinda do nosso Senhor Jesus e da nossa reunião com Ele. E é claro que eu não quero aqui me aprofundar no grego e no hebraico, mas a gente precisa entender o que significa a palavra aí, né? A nossa reunião com Ele, né? Reunir. Você entende que é o quê? É a nossa reunião com Ele. Então, é arrebatar. Tá? É estar com Cristo nos ares. É Tessalonicenses 2? 2 Tessalonicenses 2:1. E aí está dizendo que então, a nossa reunião com Ele vai acontecer... É reunir, é uma assembleia, vai acontecer antes da grande tribulação. Então, eu diria que este ensinamento, né, de estarmos reunidos com Ele, não é descer, é se encontrar com Ele. É o reino de Deus, onde nós encontraremos com Cristo nos ares, para sermos reunidos a Ele. Legal. Né? Pastor Paulo, e aí? Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? Eu acredito que a gente precisa começar pelo texto de Mateus capítulo 24, porque na verdade a pergunta que a gente está fazendo hoje, os discípulos também fizeram para Jesus. Quando será? Quando o Senhor voltará e quais são os sinais da tua volta? Então o texto de Mateus capítulo 24, ninguém melhor que Jesus para falar quando ele vem e quais são os sinais. Por quê? Porque o retorno de Jesus é de interesse dele, ele é o maior interessado em voltar, porque ele deixou aqui uma igreja e deixou pessoas responsabilizadas para anunciar a sua ida e a sua volta. Ele morre, ressuscita ao terceiro dia e voltará para nos buscar. Então, baseado no texto de Mateus capítulo 24, versículo 1, 2 e 3, e todo o texto de Mateus capítulo 24 é bem claro no texto que Jesus volta depois da grande tribulação. Agora, é interessante que o pastor Joaquim, logo na inicial, ele fala de alguns sinais, ele fala de alguns eventos que compõem ou que antecedem a volta de Jesus, mas ele não fala o momento que Jesus volta. Então a gente não pode começar o discurso ignorando a data não, né? O momento exato ali que Jesus volta, partindo então para os sinais. Eu vejo que Jesus volta depois da grande tribulação, baseado nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 24. Tem uma confusão aí que o meu querido amigo PH está fazendo, meu irmão, meu brother, com relação à questão da vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. Então, existe uma diferença muito grande que eu vou colocar aqui sobre a vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. Quando ele cita essa questão de Mateus 24, a gente tem que entender a diferença entre o arrebatamento e a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é, de fato, como ele colocou aí. Obrigado. Né? Agora, eu pergunto, a ressurreição, por quê? Se a ressurreição do Senhor, eu acredito nisso, né? Dizendo que não existe um arrebatamento secreto. As pessoas dizem isso. Eu não acredito. Eu acredito que o arrebatamento é secreto. A ressurreição, ela é secreta? Eu pergunto, a ressurreição dos santos é secreta? Se ela não é secreta, então como é que fica isso? Então, todas Joaquim, as só para a gente entender, o que você chama de secreto é exatamente o quê? Ninguém vai perceber? Isso, seria isso? Isso. Porque o arrebatamento da igreja é a vinda do Senhor Jesus para os seus. A vinda dele é todo olho verá, como está lá em Apocalipse. Então, a vinda é diferente do arrebatamento. Então, a gente vai trabalhar melhor essa questão. Ok, pastor Paulo. Então, eu gostaria que o pastor Joaquim desmembrasse assim, trabalhando a questão do tema. Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? Esse é o tema.
não tá falando de arrebatamento, não tá trabalhando 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Apocalipse. Tudo bem que não tem um texto específico, mas só pra gente frisar, o tema é Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? E a Bíblia fala que Jesus fala, não é que a Bíblia fala, é que Jesus fala. E logo após a grande tribulação, a tribulação daqueles dias, então você verá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí tem a vinda e então, todo olho mas é o tema, vinda, Jesus volta. Mas não tá falando de arrebatamento. A igreja, Paulo, ela vai até Jesus. Pastor, eu entendo, mas então, o tema não fala de arrebatamento. Ele nos leva para a casa do Pai. Certo. E não de volta para a terra. Então, com isso, em vez disso, Cristo vem aí na segunda vinda com todos os seus santos. Então, eu gostaria e aí, que o senhor... ele não pode voltar conosco, a menos que volte primeiro para nos reunir com ele. Perfeito. Então, peraí, em Mateus 24, o que fala lá? É a vinda gloriosa de Jesus ou o arrebatamento? Lá não tem arrebatamento em Mateus 24. Mateus 24, a gente tem que entender que algumas profecias, como Mateus 24, por exemplo, vamos pegar aqui. O que tem ali? A gente tem um cumprimento de algumas coisas que aconteceram no período dos discípulos, a gente tem coisas que vão acontecer ainda, que diz respeito à nação de Israel e coisas que dizem respeito à igreja. Então a gente tem que entender cada momento que mas lá não tá fala ali. do arrebatamento em Mateus 24 para você ou fala? Mateus 24 tem coisas do arrebatamento ali, sim, tem, não negamos isso. Então, por exemplo, vamos lá, essa questão de Jesus voltar antes ou não, é o texto, claro, é o texto muito conhecido, que é o 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, deixa eu pegar aqui, porque esse texto, acho que é o texto básico que eu vou defender aqui, que a igreja, ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação, com base em 1 Tessalonicenses 4. Olha o que diz aqui o texto. 4. É o 16, João. Eu tenho... Antes, eu quero ler aqui. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quem são esses? A igreja. Sim, os que morreram em Cristo. Os que morreram. Para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quem são esses? Igreja. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos os ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui diz que nós iremos nos encontrar com ele nos ares, tá? Não diz que ele vai voltar à terra aqui e vamos nos encontrar com ele aqui na terra. Aqui diz que iremos nos encontrar com ele nos ares. Pastor Joaquim. Então, no arrebatamento, o que acontece aqui? Cristo vem nos ares. No evento final lá de Mateus 24, como você citou, por exemplo, Mateus 25, ali, ele vem para reinar com a igreja sobre a terra. Ok, Pastor Paulo. Pastor Joaquim, eu queria que o senhor me mostrasse, eu não consigo ver um arrebatamento pré-tribulacionismo em 1 Tessalonicenses. Gostaria que o senhor me mostrasse como, olhando... esquece simples. Mateus... Não, só um minutinho. Esquece Mateus 24. Em cima, baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 até o verso de número 18, que o senhor fez a leitura agora, como eu consigo entender que Jesus volta em duas etapas aqui? Porque assim, só um minutinho, pro senhor, Mateus 24 e 1 Tessalonicenses são dois eventos diferentes. Então eu gostaria que o senhor colocasse em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, do verso 13 ao verso 18, como explicar para alguém que Jesus vem nesse texto em duas etapas. A primeira para arrebatar a igreja e a segunda... Não entendi, eu não entendo muito. É simples. Aqui está dizendo, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Então é baseado nisso? Arrebatados juntamente com eles quem? Os mortos ressuscitados. Os que ressuscitaram. Então essa é a resposta. Eles ressuscitaram e nós, diz aqui, nos encontraremos com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então essa é a resposta. Eu posso interpretar o texto. Então vou ler o texto aqui. O texto diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm mais esperança.
Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, ele está falando de alguém que já morreu e ele está falando de alguém que está vivo. Sim, sim. E o ficar é que ficou vivo, não é ficar mediante a um arrebatamento. Não, diz que nos encontraremos com ele Tudo nos bem, ares. mas quem vai encontrar é Então, aquele... peraí, Só um minutinho, pastor. Quem vai encontrar é o que dormiram, que foi ressuscitado primeiro, que ele está falando, igreja, e os que ficaram vivos, que também é a igreja. A igreja e nós os que estivermos vivos. Que também é a igreja. Se Cristo Só não vão voltar mas hoje, nisso vocês dois concordam. Se a trombeta Não, tocar é hoje, o encontro PH, com Cristo se é a trombeta vivos e tocar mortos. agora, o que vai acontecer? Todo mundo que morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro. Então eu e todos os cristãos aqui vamos ser transformados e vamos nos encontrar com ele aonde? Nos ares. Pastor aonde Sérgio, é esse ar aqui? Não tem Onde concordância, é isso, porque nos assim, ares? pro pastor Joaquim, ele entende que e nós, os que ficarmos vivos, é depois de muito tempo. Para ele, os mortos que vão ressuscitar Não, é Não, acho que não. imediatamente, não, é Não, não. imediatamente. Então, Não, aqui é não tem ato dois contínuo. então, aqui não É tem- ato contínuo. Então, aqui é. não tem dois eventos. Jesus volta uma vez só. Onde que tá a segunda vinda aqui? Não, veja bem, aqui é o arrebatamento da igreja. Tudo bem, Iremos tudo nos acontece. É que encontrar- assim, com o evento. deixa eu ver se o que o Iremos Joaquim está encontrar falando, com o que o ele pastor nos Joaquim André está ares. falando é o seguinte, que Porque- tanto o arrebatamento dos salvos quanto a ressurreição dos salvos é um ato imediato. Então, nesse momento toca a trombeta, primeiro ressuscitam os mortos, mas ato contínuo há o arrebatamento da igreja. Sim. E o encontro da igreja com Cristo que se dará nos ares. Sim. Então, isso é no mesmo momento. E onde que Jesus volta depois? Aí De novo. essa Essa é a agora é a pergunta. outra parte. Vamos lá, Joaquim. Bom, a afirmação de Jesus é que onde ele está, nós estaremos. Correto? Você crê que isso é no céu? Sim. Então, se ele João, capítulo se ele 14. tiver vindo na terra, como creem os pós, os amilenistas e outros aí, para começar o reino, por que então ser criado para encontrá-lo aí no ar e ser transformado num piscar de olhos, por exemplo, se a sua intenção em vir à terra é para reinar aqui por 1000 anos? Por quê? Então, pastor, é assim, ó, essa saída para outro texto não responde a pergunta, com todo respeito. Ah. Porque em 1 Tessalonicenses, a gente não tem duas vindas de Jesus. É um ato Primeira contínuo. Tessalonicenses diz que nós vamos encontrar Tudo bem, com eu não ele tô- nos ares. Eu não tô dizendo o contrário, só que eu não tô falando que ele encontra com ele nos ares e aí ele arrebata a igreja. Então arrebata a você igreja, crê no levar a igreja arrebatamento? a levar... Claro que eu acredito. Então Nunca disse que eu não vamos nos acreditava. encontrar com o Senhor Vamos Jesus encontrar nos com ele nos ares. ares. Agora é o seguinte, E depois? Jesus não vem em duas E etapas. depois? Então, me responda, depois. Depois do que nos encontro existe uma encontrarmos com ele premiação, nos uma ares. coroação, o Bemal, o Estefanós. Toda aquela questão E que a aqui gente na já Terra sabe. tem o quê? O milênio. Ou o senhor não acredita Não, no peraí, milênio? nesse no milênio, período... no milênio literal. Peraí, nesse período, Terra não vai ser nesse restaurada, uma nova período que terra. a igreja está aí, encontrou-se com ele nos ares, os mortos são ressuscitados, aconteceu o Bemá, né, a premiação. O que está acontecendo na Terra? A Terra está assistindo esse evento que está acontecendo no Não céu. está acontecendo nada? A Terra está assistindo. Não E tem grande tribulação? E todos verão. Não tem grande tribulação? A grande tribulação já aconteceu. Desculpa. Não, você Peraí, pode dar mas risada. A o grande Joaquim, tribulação já tá, aconteceu. desculpa, É baseado só em um Mateus minutinho. capítulo 24. Então não está O- acontecendo a grande tribulação nesse momento em que a igreja está recebendo Não, porque o ele só galardão, vem depois da grande e no tribulação. momento em que os mortos Qual que é o foram texto que você ressuscitados. documenta? Eu vou citar vários textos. Então, Então, a mas não segunda pode vinda, ser fora de contexto, Se igual a o senhor já segunda pulou esse vinda aí. de Cristo, porque a segunda vinda de Cristo é Jesus voltando para acabar com a tribulação, ou não? Ele não vai vem Não? acabar com a grande tribulação. Ele A vem tribulação depois da está grande tribulação. acontecendo? Quando ele vem, sim. A tribulação está Ele acontecendo. só vem no final, segundo as palavras Então, dele, se a sim. tribulação está acontecendo, Jesus vem para acabar com a tribulação e implantar o seu reino ou não? Não. Não. Jesus não vem. Não tem nenhum texto na Bíblia que fala que Ele Jesus vem não pra acabar vai. com a grande Então tribulação. não tem reino milenial de Cristo. Tem. Quando? O reino milenar... Presta atenção, pastor Já Joaquim. começou? Não, vamos lá. Não. Ah. O que acontece? Vamos para Mateus capítulo 24, porque 1 Tessalonicenses o senhor não conseguiu encaixar dois eventos distintos de Jesus voltando. Agora, Mateus capítulo 24 diz assim, ó. E quando saíam do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. E estando Jesus sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo-no, Senhor, quando acontecerão essas coisas e qual sinal haverá da tua sua vinda e do vinda? fim do mundo? Isso. Então, assim, ó, a vinda de Jesus é uma coisa e o fim do mundo é outra.
Só que eles fazem a mesma pergunta dentro do mesmo contexto, beleza. São três perguntas aí, sim, né? versículo 4. Quando serão estas coisas? Ou seja, quando é que o templo vai ser Sim. destruído? 70, anos Aí, 70. sim, mas só que não se cumpriu tudo lá. É uma profecia Não, em duplo claro que cumprimento, né? Ainda vai se cumprir. Porque o sol se escurecer ainda, a questão não tem todas essas questões que a gente já sabe. Bom, versículo 4 diz assim, Jesus respondeu dizendo, acautelai-vos, e aí ele começa a dizer, porque muitos virão em meu nome. E lá no final, ele fala assim, ó, no capítulo, acho que é aqui no 33, ele fala assim, ó, versículo 29. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abalados, e então aparecerá no céu, o 1 Tessalonicenses também fala de céu. O sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão. Então, Isso, ele vai peraí, pisar, quando ele, Jesus vir lá em no mundo Zacarias, da esperança, que diz ele pisa o pé no muro da esperança. no Monte das Oliveiras. Que alguns falam no Muro das Lamentações, Muro da Esperança. Ele vai dizer o seguinte, e ele vem, ó o que o texto diz, as estrelas do céu cairão, as potências serão abaladas, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E as tribos e todas as terras se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e grande glória. Apocalipse 1:7. Todo olho verá. Isso não tem nada a ver com arrebatamento da igreja. O Joaquim, tem a ver com a vinda se não do tem Senhor. a ver com arrebatamento... Porque, é difícil, olha hein? só. Uma pergunta só. Se não tem a ver com arrebatamento, como é que lida com o versículo 31? De Mateus 24? Mateus 24. Porque, assim, vocês estão discutindo Mateus 24, 29 e 30, que é o texto que vocês acabaram de discutir. 29 e 30. Ó, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Não, e ele enviará... O povo da terra lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens, com poder e grande glória. E vocês estão discutindo sobre isso. Mas o próximo versículo, diz assim, ó. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, que reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando você olha a figura narrativa, você tem trombeta, anjos, os ares, as nuvens, tá todos os conteúdos de Tessalonicenses, tá aqui. Todos. Aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem que você defendeu, Jesus vindo nas nuvens, então céu, nuvens, trombeta, anjos, arcanjos, tá tudo aqui. Aí ele diz assim, ele enviará os seus anjos que vão reunir os escolhidos dos 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus. Isso aqui é o arrebatamento? É no final, no período da grande tribulação. E isso é arrebatamento? Não, isso é no final, no período da grande tribulação. Então vai ter outro arrebatamento? Veja bem, o arrebatamento é um só. Agora, a vinda do Senhor é 31. Outra coisa. Quem serão os escolhidos ajuntados do mundo inteiro pelos anjos? Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos 4 ventos. Quem são esses escolhidos que serão reunidos nos 4 cantos da terra, de uma vez só, para encontrar Jesus? Quem são esses caras? Serão aqueles, por exemplo, que vão ser salvos no período da grande tribulação. Então, um outro arrebatamento. Por exemplo, a nação de... Não é outro arrebatamento, não. Então eles vão ser reunidos de uma vez para encontrar Cristo, mas não é arrebatamento? Não, aí Cristo vem e aí vai se encontrar com ele aqui. É diferente. Mas eles vão ser reunidos pelos anjos, não é? Sim, mas eles vão de metrô, aonde então, vão ser reunidos? Essa é a minha pergunta. Aqui não está dizendo que é no céu, vai ser reunidos aqui na terra. Então vamos ler o texto. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Sim. Céus aqui quer dizer literal céus? É a minha pergunta. Pois é. Eu teria que fazer uma exegese para verificar se de fato aqui os céus, uma outra extremidade dos céus poderia ser, digamos aí, de todos as nações, todas as línguas, todas as tribos. E não pode ser céus mesmo, né? De jeito que tá aí na Bíblia. Não sei. Certo. Confesso que eu não sei. Ok. Pastor Paulo. Não, eu acho dificuldade... Porque vai ser reunido todo o povo de Deus depois no período da grande tribulação. Eu vou que colocar... haverá um só rebanho, um só pastor. Né? Então, eu vou colocar como eu acredito. Agora, antes, deixa eu ler aqui o texto de Zacarias, vontade, porque naquele dia seus pés estará sobre o Monte das Oliveiras, que dá para Jerusalém. Então, o Monte das Oliveiras será dividido em 2. Assim virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, as luzes diminuirão. Então, todos os santos que acompanham Cristo de volta à terra
Quando ele então destrói quem? Destrói os exércitos do anticristo no Armagedon, e eles vieram da onde? Apocalipse 19:1, vieram do céu. Depois destas coisas, João vai dizer, depois destas coisas ouvi uma grande voz de uma grande multidão no céu, dizendo, aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Ele vingou dela o sangue dos seus servos derramado por ela. Novamente eles disseram, aleluia, a fumaça sobe todo sempre. Os 24 anciões, os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. Então aqui a gente observa, alegremos-nos, o texto diz assim, exultemos, demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se ataviou, e foi-lhe dada a vestir de linho finíssimo, puro, resplandecente para o linho finíssimo, são os atos dos justos dos santos. Aí eu pergunto, você melhor do que eu, conhece bem a cultura judaica. Sabe que o casamento, quando aconteceu o casamento, por exemplo, entre os judeus, era no meio do caminho, não era no meio do caminho? O casamento de Cristo com a noiva é também no meio do caminho. Então você tem Isaac lá, por exemplo, né? E o que aconteceu? Levava para casa do noivo. Como a igreja vai ser levada para casa do noivo, que é nos céus. Por isso Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, teria dito, vou preparar lugar. Se eu for, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Ok, vamos lá. Eu vou colocar do jeito que eu acredito aqui, para deixar claro. Jesus voltou antes ou depois da grande tribulação? Jesus volta depois da grande tribulação. Não existe arrebatamento invisível, não existem duas voltas do Senhor Jesus, e não existe Jesus voltar e uma pessoa enxergar e ver Jesus e outra pessoa não, porque a Bíblia fala, ele vem e todo olho verá. Agora, Mateus capítulo 24 coaduna com 1 Tessalonicenses capítulo 4 do 13 em diante. Agora, o que o senhor questiona, e aí eu percebo a saída para outros textos, quando o senhor fala de exegese, é necessário se manter no texto para explicá-lo. Ou seja, quando o senhor fala de, mas aqui não está escrito isso, não está escrito aquilo, se a gente for levar isso em consideração, a gente não vai ver muita coisa escrita. Então, por isso que tem na escritura ou na teologia algo chamado de estilo literário ou estilística. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16, diz assim, pois dada a ordem com a voz do arcanjo. O versículo 30, como de Mateus capítulo 24, diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra lamentarão e verão, de novo, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Todas as tribos da terra, não são algumas pessoas. Tanto os que dormem, quanto os que estão vivos, porque os que dormem vão ressuscitar primeiro. É só os salvos. Só os salvos serão ressuscitados aí. Sim, serão. Não são todos os mortos. Não, sim, todos os salvos ressuscitarão primeiro para encontrar com ele nos ares. Tá certo? Para encontrar com ele nos ares. E depois os que estiverem vivos também encontrarão com ele nos ares. Ou os que estiverem vivos vão para um outro lugar. É isso, é aqui que o senhor questiona e deixa uma abertura. Então, assim, os mesmos eventos que acontecem em Mateus capítulo 24 acontecem em 1 Tessalonicenses capítulo 16. Eu não consigo encontrar um desmembramento aqui para dizer que acontecem eventos diferentes. E como eu queria saber como é que o senhor acha uma base para falar que Jesus vem em duas etapas. Como entender os acontecimentos, então, de Mateus 25? Como entender? Não, mas pastor, por exemplo, Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas à sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí continua ele. Aí eu te pergunto com base nesse texto, porque é impossível pegar o arrebatamento ocorrer no final da tribulação. Por quê? Não é que é impossível, Mateus 24 fala que é possível. Porque se assim fosse, não haveria ninguém na terra. Então, quem que vai estar na terra? Não tem ninguém na terra com corpo natural aqui, se for de fato dessa forma. Como é que pode depois produzir pessoas, encher a terra? Como é que pode ser no reino milenar isso? Como é que pode? Eu agradeço a pergunta do senhor. O grande problema é que na mente do senhor está incutida uma doutrina pré-tribulacionista e sem ela o senhor não consegue formular a pergunta e o texto. O senhor lê o texto, mas o senhor deixa o texto engessado. Eu vou responder a pergunta que o senhor fez anteriormente, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4,
dizendo assim, que a maioria dos pré-tribulacionistas acreditam que os salvos se encontram com Jesus nos ares e depois não sabem o que acontece. O texto que o senhor leu de Mateus 25 responde. Então, porque se Mateus 20... Presta atenção, deixa eu só responder. Deixa eu responder. Não, se Mateus 24 tem a ver com a volta do Senhor Jesus e com os eventos que se coadunam com 1 Tessalonicenses, o Mateus 25 fala que ele desce. Mateus 24. E desce no Monte das Oliveiras e põe o pé no Muro da Esperança e vai reunir todo mundo dos quatro cantos. A resposta do Senhor tá o texto que o senhor leu. Mateus 24 é o julgamento das nações? O Mateus 25 é o texto que o senhor leu, que responde a pergunta que o senhor fez. A minha pergunta é Mateus 24. O senhor está fazendo outra pergunta, o senhor aceitou a resposta. É o julgamento das nações? Não. Não é o Não julgamento tem julgamento das nações? Não tem julgamento. Onde tem julgamento em Mateus 24? Ué, as ovelhas são separadas. Em Mateus 25. As ovelhas e os cabritos. Não, mas aí é Mateus 25. Depois que Então, Jesus apareceu. vamos lá, Joaquim, esse texto aqui de Mateus 25 é antes Separação. ou depois da grande tribulação? Desculpa, antes ou depois do arrebatamento? Depois do arrebatamento. Então pronto, tá É respondido. depois do arrebatamento. Perfeito. Você crê nisso também? Eu Que o creio. julgamento das nações é no final da tribulação? Então, Você crê nisso? Eu acredito assim, do jeitinho que o senhor falou agora. Ah, que bom. 1 Tessalonicenses, Jesus vem, a trombeta toca, reúne todo mundo nos ares, acontece aquele evento dos ares e ele desce, como diz Mateus capítulo 25. Então, E o céu é só depois. Anticristo E aí tem um milênio. O anticristo já estava reinando aqui? Já tinha se manifestado? Aqui em Mateus 25? Já tinha se manifestado? Pro senhor O já anticristo? tinha ou não? Não, tô perguntando Não, pra você. então, e na visão pré? Tô perguntando pra você. E na Responda. visão pré? O anticristo Porque aí Mateus 25, já Jesus vai tinha estabelecer o conseguido milênio. matar aqui aqueles, como diz no verso 40 aqui, ó. 40, ó. Então, 2 estavam no campo, 25, 40, perdão. Tô dizendo 24, 40. O rei responderá e dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses pequeninos, meus irmãos, a mim o fizeste. Então, esse verso 40, esses pequeninos irmãos aqui, quem são eles? É o Mateus capítulo 25, Jesus está fazendo a separação. Quem são esses pequeninos aqui? Os filhos de Deus. 25. São os judeus. Não são São filhos os de Deus? judeus. Os judeus que estarão aqui no período da grande tribulação. Mateus 25 então, o quê? 40. Difícil isso. 40. Vamos lá. É. 25, São 40. judeus Na convertidos. verdade, você é que aquele que fizesse um daqueles pequeninos, meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. Porque eles vão entrar no milênio com corpos mortais. Como está lá em Ezequiel, Zacarias e tantos outros textos. E é interessante, né? Porque o que vai acontecer, né? Porque se o arrebatamento não for pré-tribulacional, como eu acredito, então todos os verdadeiros salvos da igreja terão entrado na tribulação. E todos os pouquíssimos deles que sobreviverem, né? Claro, sendo verdadeiros salvos, recusarão seguir o anticristo. Ô, E pastor Joaquim, recusarão a sua marca. qual o maior Estarão problema da fazendo grande parte tribulação? das ovelhas. qual é o problema da grande tribulação? Por que um salvo não pode passar pela grande tribulação? Porque Deus vai nos poupar desse período. Com base em quê? Com base em vários textos da Bíblia. Apresenta que eu vou só um. citar. Pode Vou ser o citar Apocalipse 3:10? 3:10, por Legal, exemplo. vamos entrar nele. Tem vários outros. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas aí a gente volta no intervalo nesse ponto aí. Apocalipse 3:10. E aí eu vou deixar também uma pergunta que a igreja arrebatada antes da grande tribulação, o anticristo vai perseguir quem? Então vira aí, a gente volta já. Vamos de volta com o nosso debate da Rádio Musical FM. Voltamos aqui, está disponível o tempo para vocês. Qual é a pergunta na mesa? Volto com quem? Com o Joaquim ou com o Paulo? Eu quero Tinha ficado aproveitar. uma pergunta aí, mas pastor Joaquim. Qual é a pergunta? Não, acho que você já falou que ia voltar fazendo. Tinha uma pergunta pro Joaquim ou pra. É a questão da tribulação, né? Eu queria só entender, pastor PH, se você crê, né, que a grande tribulação já aconteceu ou ela vai acontecer. Eu queria entender isso. Então, eu acredito que assim, conversando com pré, pós e mesotribulacionistas, todos eles acreditam que a grande tribulação já começou. Em suma. Então, eu acredito que a grande que diz isso? Os sinais não tem sinais? Não, nenhum pastor pré Paulo, diz eu não isso. conheço Eu não nenhum pré que conheço. diz isso. Quase uma terceira guerra mundial, fome, guerra. Não. O senhor acredita é que não tem? das dores, Porque é assim, ó, princípio calma aí, das pastor dores. Paulo, o pré não acredita Não. sim, porque senão ele já tinha acontecido o arrebatamento. Tribulação Então, os sempre prés que eu aconteceu. converso, inclusive professores, estão com defeito, porque assim, os sinais já são Ninguém muitos. sério O que defende tem isso. tardado a vinda de Jesus? Os sinais já tem? são muitos. Que tem morte,
guerra. Veja, tudo isso sempre fome. aconteceu e é claro que nós... Mas agora os números são maiores agora? Anos, não tem crescido? Nunca aconteceu em toda a história da humanidade, como tem acontecido nesses últimos 200 anos. E nós cremos que a vinda do Senhor está próxima. O a Bíblia não fala... A Bíblia então, mas você crê, então... tá? Eu sou pós, mas eu creio parecido com o que você está falando. Isso é o princípio das dores. Sim, o princípio das dores, mas não a grande tribulação. Não, claro que não. Porque é uma tribulação como nunca houve na história da humanidade. Tá, mas quando ela começa? Entendeu? Porque princípio é início para mim. Ela vai começar quando a igreja for arrebatada. É interessante então, mas isso, essas definições que não tem na Bíblia. Você crê que a igreja, então, você crê que a igreja vai ser arrebatada? Acredito que a igreja vai ser arrebatada. Quando ela vai ser arrebatada? Depois da grande tribulação. No final da grande tribulação? Exatamente. Muito bem, então, por que Satanás é preso por 1000 anos se os ímpios da tribulação estarão mortos? Não entendi a pergunta. Porque, veja, os ímpios da grande tribulação vai morrer muita gente, ou não? Sim. Vai ser derramada as taças, os selos, vai morrer muita gente. Você está vendo isso acontecer, não? Tô vendo muita gente não, morrer. Peraí. Inclusive a pandemia lá, morreu muita gente. Se a gente e não voltar fala lá que vai nos morrer selos... Você é milenista, Paulo? Se a gente voltar lá, Você Paulo, é nos selos e nas taças... Tá, mas você crê que já está nas taças e tudo mais? Você crê que a grande tribulação a grande tribulação já é o princípio dela, que ela já teve início. Olha só. Então Jesus está voltando daqui 2, 3 anos. Não dá para falar a quantidade de tempo, mas a vinda de Jesus está bem próxima. Então, a quem Satanás vai tentar se a gente vai, no caso aqui, a igreja ser arrebatada no final da grande tribulação? A grande tribulação é um exercício forte de Satanás, do inimigo. Por isso que grande tribulação é um momento que ele vai atuar com mais afinco. Mas isso sempre aconteceu. Sempre Satanás tentou a igreja, perseguiu a igreja. Então, agora, se é no final da grande tribulação, aí eu te pergunto, quem que ele vai tentar aqui na Terra? Então, quem que ele vai tentar aqui na Terra, se é no final da grande tribulação? Pastor Joaquim, no final da grande tribulação, Jesus volta. No final da grande tribulação, Jesus coroa, dá prêmios para aquelas pessoas então, o anticristo já se manifestou. Ele coroa. Ele vai se manifestar na grande tribulação. Quando? Precisa ver o tempo Não de sabemos. tempo, não tem data. Tem ele data que ele vai quem? Tem todo mundo. Os salvos, os não salvos. Então. Se possível for, o amor de muitos se esfriará. Por que o amor de muitos vai se esfriar? É arrebatada no final da grande tribulação. Sim. Por que o amor de muitos vai se esfriar? Por que existe a apostasia? Se a igreja é tirada antes da manifestação do anticristo, como diz lá a Bíblia, como entender que Satanás vai tentar a igreja? Eu tava apertando aqui o Paulo, mas uma pergunta sobre isso, Joaquim. Uma pergunta em cima da sua. A igreja, vamos dizer que o arrebatamento aconteceu hoje. Antes da grande tribulação. Ok. O anticristo vai reinar, certo? Isso. Ok. O anticristo vai perseguir quem? Os judeus. Então não é anticristo, é antijudeu. É anticristo. Porque os cristãos subiram. Sim, mas peraí. Então, mas vem comigo. Se o arrebatamento for hoje, os cristãos salvos não subiram? Coisas. Sim, os cristãos salvos subiram. Então, mas o anticristo vai perseguir quem? E aí nós temos os 144 mil que estarão aqui na Terra, judeus que não aceitaram o pacto com o anticristo. O anticristo vai perseguir os 144 vai perseguir mil. esses 144 mil. Por quê? E esses 144 mil, mais as duas testemunhas, estarão aqui fazendo o quê? Pregando. Pregando o quê? Bom, é o que a Bíblia diz. Pregando o quê? Eles estarão pregando o quê? O reino milenial de Cristo. Certo? Então vai ser um milênio já. Este evangelho. Não, ainda não. Este evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Evangelho do reino. Então, esses 144 mil, juntamente com as duas testemunhas, estarão pregando o evangelho. Pessoas irão se converter, vamos colocar assim. Irão aceitar o Messias como seu Senhor. Por quê? Porque no período do milênio, quem vai estar aqui na Terra? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem vai estar aqui na Terra? O senhor está dizendo que a igreja vai ser arrebatada e só o anticristo vai perseguir só o judeu e tal. A pergunta é, vai ter conversão na grande tribulação, certo? Vai ter conversão na grande tribulação? Sim. Beleza. A pergunta que eu faço pro senhor é o seguinte: como que as pessoas vão se converter se, segundo o pré-tribulacionismo, o Espírito Santo é tirado? E até aquele que o detém será tirado. Calma, só um minuto. Não, peraí, deixa eu concluir a pergunta. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, com a pregação da igreja. Então o senhor está atribuindo a pregação da igreja às duas testemunhas. E aos 144 mil. E dizendo que
eles vai ter Vão conversão pregar, eles sem vão- o Espírito Santo e sem igreja. Porque onde que a pessoa vai aceitar Jesus? Essa é a pergunta que eu faço. Veja bem, o fato de não ter... Igreja somos nós, você já sabe disso, não precisa nem entrar nesse Claro, detalhe. tudo tá? bem, mas eu falo de igreja Não. como tem, porque ainda existe o senhor não faz parte dos desigrejados, você entendeu? Né? Olha, inclusive o Templo de Jerusalém, você que esteve lá em Israel sabe muito bem disso, tem tudo preparado para reconstrução do templo. Ora, por que eles estão fazendo tudo isso? Por que essa volta tão grande de judeus a Israel? Por que eles estão querendo construir o templo? Por quê? Para quem eles vão construir o templo? Essa é a pergunta que vai responder a sua. Então, o anticristo vai reinar em Jerusalém, inclusive, tá? E nesse período, ele vai perseguir quem? Aqueles que irão aceitar a mensagem do evangelho do reino. Nós estamos no evangelho da graça. O evangelho do reino é o reino milenial de Cristo. Então, Satanás vai reinar lá, em Israel. Cristo, então, quando ele perseguir o povo de Deus, os judeus, a igreja, que vai pessoas aceitarem o reino milenial de Cristo, o rei Messias, e aí o que vai acontecer? Ele vai perseguir. O diabo, o anticristo, Cristo vai então fazer o quê? Prender ele por 1000 anos. E aí temos o reinado de Cristo por 1000 anos de paz aqui na terra. Ô, pastor Joaquim, depois ele vai ser solto. Mas e respondendo a pergunta que eu te fiz? Se não tem Espírito Santo e não tem igreja, como é que o pessoal vai se converter? O fato de o Espírito Santo não estar Quem vai convencer? aqui no é ministério, a pregação que convence, então agora mudou? O fato do Espírito Santo não estar aqui no ministério quer dizer que ele deixa de atuar na terra? Eu te respondo com essa pergunta. Se ele vai ser tirado... E o fato dele ser tirado como ele tem atuado hoje, quer dizer que o Espírito Santo não vai ter nenhuma atuação sobre a terra? De conversão, não. No texto, segundo o texto, não. Até isso? aquele que detém será tirado. Quem disse isso? Que não Até vai aquele haver que o detém será nenhuma tirado. conversão. Vamos supor que aqui é uma barreira. Se eu tiro minha mão e a água começa a passar, eu não estou detendo mais. Bem simples. Não, a gente está falando de Deus. Deus claro, continua. mas aí o senhor não pode colocar... Deus continua manifestando ele o poder é tirado dele e ele em qualquer continua... lugar. Tudo bem. Não é então... o fato de o Espírito Santo ser tirado da terra que ele vai começar, convencer que ele ninguém. vai começar a agir, né? Então vamos lá. Jesus falou assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos morados, se não fosse assim eu vos teria dito que prepararia lugar. E aí ele fala que ele tem que subir para enviar o Espírito Santo. Se eu usar o mesmo argumento que o senhor, a atribuição então da ele não está aqui, Jesus? Não, deixa eu concluir, pastor Joaquim. Você vai dizer que ele não está aqui? Calma aí. Porque ele foi embora? Eu não consigo nenhuma. Ele não consegue falar o que ele quer. Tá bom. Então significa que se Jesus não sobe e o Espírito Santo não vem, para que o Pai envie o outro Consolador. Isso aqui é um processo, mas o processo não inativa a onipresença, porque senão daqui a pouco tá falando assim, ó, eu vou ser igual o unicista. Ah, então significa que Jesus vai subir, ele não tá aqui, que ele não é onipresente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tá falando de atuação. E até quando o Espírito Santo atua? Até os confins da terra, até Jesus voltar. Então se Jesus volta antes da grande tribulação e o Espírito Santo é tirado, e depois de tudo isso que acabou, que cada um concluiu o seu trabalho aqui na Terra, que hoje nós estamos na era do Espírito Santo, então significa que as pessoas vão se converter como? Se ele não estará atuando. Porque se ele é tirado, a atuação dele finalizou, que é até os confins da Terra, até quando Jesus voltar. Aí o senhor está dizendo que vai ter conversão de um outro modo. Então os 144 mil, justamente com as duas testemunhas que estarão pregando aqui, estarão pregando em vão, se não vão se converter? Aonde a situação muda. Eles vão pregar, o Espírito Santo não vai ser tirado, porque ele só é tirado quando Jesus vem e estabelece o milênio. Quem é que então o detém? Quem é? Então não pode ser o Espírito Santo. Quem é? Não pode ser o Espírito Santo. Na sua opinião, quem é que detém? Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2. Não pode ser Espírito Santo, tem dificuldade de entender a igreja, precisa ter fazer uma exegese bem acurada, mas então bora lá. Não dá para fazer agora. Para mim não é o Espírito Santo. Até aquele que o detém, pode ser a palavra, pode ser a igreja, mas não pode ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo atua até o retorno do Senhor Jesus, quando é depois da grande tribulação. Então ele não atua mais. Para você então ele não atua mais, é o Espírito Santo na minha visão. Na minha concepção teológica, é o Espírito Santo. Agora, 1 Coríntios 15... Mas o senhor sabe, pastor Joaquim, que isso 52, complica a questão da escatologia pré-tribulacionista. Porque se existe conversão na grande tribulação,
Quem é o agente de converter as pessoas é o Espírito Santo, está escrito na Bíblia. E ele convencerá o homem do pecado passado, da justiça presente e do juízo futuro. Para a pessoa se manter na presença de Deus. É ele que faz. Eu posso pregar e plantar bananeira, mas Pelo que eu entendi do que o pastor Joaquim está falando mesmo o Espírito Santo sendo retirado, ele consegue convencer as pessoas. Seria isso? Joaquim? Isso, claro. Mas quando, pastor César, quando tá falando do Espírito Santo ser retirado, o Espírito, né? A ideia ali, veja, um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Não tô dizendo que Deus não é uma caixinha de surpresa. Agora sim, quando fala de ser tirado, tá falando da atuação dele. E não ele como pessoa. Até aquele que o detém. É a ação dele. O que detém é uma ação. O seja tirado. Ou seja, o ser tirado ali é parar de atuar como um agente da salvação. Tanto é que o Senhor atribuiu a pregação da palavra e a salvação aos 144 mil e aos judeus. Por quê? Porque tá sem a igreja e sem o Espírito Santo. Não, as duas testemunhas. As duas testemunhas. É o que eu tô dizendo. Então, esse pessoal passa pela grande tribulação, né, Joaquim? No caso. Sim, os 144 mil. Sim, as duas testemunhas vão morrer, vão ser ressuscitadas. Na grande tribulação. Vamos lá, você ia fazer uma pergunta de... por exemplo, aqui, né, o arrebatamento. Pode ocorrer a qualquer momento. Você concorda ou não? Sim. Mas a aparição de Cristo vai acontecer quando? No arrebatamento. Não existe Jesus voltar Eu pergunto, vai arrebatamento. acontecer 7 anos após o arrebatamento? Aí isso tá falando de período de arrebatamento, 3 anos e meio, aí manifesta depois 3 anos e meio, isso aí Você tudo não bem. crê nisso? Não acredito. Então, só acredito que Jesus Então, volta essa depois conta da que grande vocês tiram de tribulação. 7 anos. Das semanas de Daniel. Ah, tá. 7 semanas de Daniel, lá, 70 semanas de Daniel. Muito bem, então dentro disso, no arrebatamento o Senhor vem secretamente, como diz lá, num piscar de olhos. Mas isso não é secreto, pastor Joaquim. 15:52. Mas piscar de olhos não é secreto. E em sua aparição, ele vem e todo olho verá, como está lá em Apocalipse 1:7. Então, no arrebatamento, Cristo vem para quê? Para livrar a igreja, conforme está lá em 1 Tessalonicenses 1:10. Na sua aparição, ele vem para livrar Israel, como está lá nos Salmos de número 6, versos de 1 a 4. Pastor Joaquim, Então, eu tenho uma dificuldade muito grande em compreender que Jesus vem no arrebatamento secreto. Não existe essa palavra na Bíblia, né? Nenhuma intenção. Tantas palavras não tudo bem, mas a teologia existe, a gente pode desenvolver. Mas deixa eu concluir. Não, então deixa eu concluir. Então, assim, ó, o arrebatamento da igreja é uma das maiores glorificações escatológicas da Bíblia Sagrada. Então, esse evento não pode acontecer e ninguém perceber, porque senão a minha pregação será em vão. A gente pregou há anos e anos e anos, quando a pregação chegou no Brasil, dizendo era cruz, arrependimento, salvação e céu. E o arrebatamento. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Então essa mensagem não serviu de nada. Porque Jesus vem, eu preguei, o senhor pregou, o pastor César pregou, todo mundo pregou, mas ninguém viu. Então quem que vai acreditar na nossa mensagem? O que efeito que fará a nossa mensagem? Se ele vai vir no abrir, piscar de olhos, arrebatar a igreja e ninguém percebeu. Ele vem como o senhor ladrão. desmembra, mas ele vem como mas o ladrão ninguém vê, tem câmera que vê, tem polícia que vê, alguma testemunha que vê. O ladrão avisa? Eu vi eles, não é o ladrão avisa? Não tem nada a ver, avisar e não E tem ver. câmera hoje, na época tinha câmera, não. Mas o céu vê tudo. Então veja bem, as pessoas não, as pessoas não. Ninguém sabe o dia e a hora que ele vai ver. Então, veja, é secreto. O arrebatamento é secreto. Esse secreto então, é o que o senhor coloca, mas ele não tem vem isso na nos Bíblia, ares. Eu não posso concordar porque não tem isso. Se ele vem nos ares para o seu povo e o povo celestial, como está lá em 1 Tessalonicenses 4:15 em diante. Não é secreto. Então, a aparição, ele volta na terra, porque ele vai pisar no Monte das Oliveiras, você concordou comigo. Sim, Mateus 25. Ele vem para Israel, que é o seu povo terrenal. A igreja é o povo celestial. Israel é o povo terrenal. Então, no arrebatamento, o Senhor mesmo reúne os seus santos. Na sua aparição, na vinda dele, ele então envia os seus anjos para reunir quem? Como a gente leu lá? Israel, os eleitos de Israel. É interessante porque no arrebatamento... E esses pessoal de Israel são salvos? Sim. E por que não foram no arrebatamento? Porque a igreja já foi arrebatada antes da tribulação. Não, sim, mas esses por que de eles Israel, esses de Israel, veja bem, hoje a salvação é por intermédio de Jesus, não é do camarada ser judeu, nem dele não receber a marca. Entendi, mas se eles são salvos, por que eles não foram? Porque aí temos o período da grande tribulação, eles estão aqui na terra, nesse período,
ser Então, mas arrebatado como? eles são salvos por quê? Porque são judeus. Sim. E por que eles não foram salvos? Porque Não, eles não aceitaram a marca do anticristo, estão aqui na Terra no período da grande tribulação. Depois Então eles se salvaram durante o período da tribulação? Sim, sim. Ou porque são judeus? Não é o fato de ser judeu que é salvo. Hoje, não é o cara ser judeu, morreu, vai para o céu. Não, ele tem que aceitar o Messias, Jesus. Aceitou o Messias, é salvo. Morreu sem Jesus, vai para o inferno. Boa. Agora, no período da grande tribulação, o que vai acontecer? Uma parte de Israel, e grande parte, vai aceitar quem? O anticristo. Jesus mesmo falou para eles, olha, eu vim em meu nome, vocês não me receberam, mas vai vir outro aí no nome dele, vocês vão receber. Mas uma parte, que são 144 mil judeus, não vão aceitar ele como sendo o Cristo, o Messias. Então esses vão aceitar o verdadeiro Messias. Entendi. Bom, o nosso tempo é curto demais, então vamos para as vinhetas de considerações finais. Rafa, agradecer ao pastor Paulo. Pastor Paulo, bem-vindo sempre aqui. Suas considerações finais, 1 minuto. Pastor, muito obrigado. Pastor Joaquim, muito obrigado. Deus continue abençoando o senhor. Um abraço para o pastor Júnior, lá de Campo Mourão, no Paraná. Foi seu aluno de Seitas e Heresias. Hoje ele é meu coordenador. Fez aquele trabalho quando o senhor ia nas praias evangelizar o pessoal de seitas, né? Ele conta até hoje isso. Ele pediu para mandar um abraço. Pastor César, muito obrigado. Deus continue abençoando o senhor, a sua família, o seu ministério, qual eu faço parte dele. Todos os ouvintes, aí a galera que nos acompanha, né? Que Deus continue abençoando também. Um abraço que eu não poderia deixar de falar dos meus amigos da Melhor Embalagem. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a Musical. É sempre um prazer estar aqui participando dos debates. Quem quiser te encontrar? Quem quiser me encontrar vai me achar nas mídias sociais. Lá no Instagram você acha prpaulo.oliveira. Eu também tenho um canal no YouTube, pr.paulohenrique, e você me acha no Facebook, pr.paulohenrique. Maravilha. Joaquim, suas considerações finais, meu amigo. Bom te ver de novo. Obrigado, César. Obrigado, PH. Aliás, quero aproveitar aqui e dizer que o PH, o pastor, vai estar pregando sábado agora ali na Igreja Batista Ágape. Na sua igreja? Na minha igreja. Prega sobre arrebatamento. Não, vou pregar arrebatamento do pós-live. O fogo vai cair, varão, vai descer lá. Que eu vou pegar na Igreja Batista, sou pentecostal, vai ser manto puro lá. Nós estamos terminando uma campanha de oração. E aí, no sábado, encerrando essa campanha, o pastor César, o pastor Paulo Henrique... Eu nunca fui convidado. O pastor Paulo Henrique vai estar trazendo uma palavra poderosa ali. Você não pode perder. Estamos ali na Avenida Rosária, 679, Vila Rosária, São Miguel Paulista. Bom, eu quero concluir dizendo que a igreja não passará pela tribulação. Ela será levada em glória no arrebatamento antes que o período da tribulação comece. O Senhor disse lá em Apocalipse 3:10, eu te guardarei da hora da tentação, da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Veja então, porque o Senhor disse aqui, a glorificação do corpo dos santos acontecerá num momento, num piscar de olhos. Então nenhum homem sabe o dia e a hora da vinda do Senhor. O arrebatamento, Mateus 25:13, está muito claro lá. É antes do período da grande tribulação. Você pode me achar no Instagram, Facebook, YouTube. Eu terei o maior prazer em estar indo na sua igreja explicar as razões porque a igreja não passará pela Como é que te acha no YouTube, no Instagram? É PR Joaquim Andrade. PR Joaquim Andrade. PR Joaquim Andrade, Instagram e Facebook. Obrigado. Ou por intermédio do WhatsApp, 11 9 8042 2034. 8042 2034, 8042 2034, 9 na frente é 011. Rafa, obrigado. Tô ficando por aqui, minha gente. Amanhã tem mais. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.